intensiva. A gente vai agora, ao vivo, tá? Com Juliana Nascimento, que está com uma representante do CREMEP, o Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, para saber como estão conduzindo essa situação. Vem, Ju, boa tarde e seja bem-vinda. Muito obrigada, Vivi. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Assunto difícil de falar. O CREMEP, essa autarquia federal, a gente está, de fato, aqui na sede que fica no Espinheiro, no Recife. É uma autarquia que fiscaliza, né, o trabalho médico, que orienta, que dá esse suporte também, mas não somente a classe médica. Faz esse suporte também à população, né, ao fiscalizar o serviço de saúde e agir também em relação a isso, como tem agido agora. Quem vai nos explicar, né, sobre esse assunto é a presidente em exercício do CREMEP, Cláudia Beatriz Andrade. Muito boa tarde, muito obrigada, Cláudia. Eu já começo aqui perguntando qual foi a primeira ação do CREMEP, né, quando viu essa situação aqui de calamidade pública, bebês, crianças morrendo, falta de leitos de UTI, numa situação que já é corriqueira nossa, todo ano tem esse aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave. Boa tarde novamente. Boa tarde, agradeço o espaço. Preciso fazer um registro dizendo que antes mesmo desse aumento de casos, o Conselho Regional de Medicina já tinha reuniões regulares com a Secretaria Estadual de Saúde no intuito de fazer um planejamento, de fazer ações de forma conjuntas. E, enfim, encontramos o hospital que tem uma porta aberta para atender as crianças de risco, crianças que precisam de uma UTI, de uma CTI, de um centro médico complexo, que é o Hospital Barão de Lucena, né? E os outros, eles são como um suporte. E nós víamos desde dezembro um desabastecimento nessa unidade e sinalizávamos, vai chegar as doenças respiratórias. Está preparado? Está preparado? Não só a medicação, mas tem quadro, né? Infelizmente, chegou as doenças respiratórias e eu faço questão de frisar, é um evento que ocorre anualmente. Dá para se preparar? Dá para se preparar. Talvez a gente não consiga se preparar para atender 100%, mas a gente consegue se preparar para muito melhor. Porque hoje, as crianças que estão chegando, elas estão chegando com uma grande gravidade. É necessário que as unidades de UPAs, de hospitais de menor porte, criem um cinturão. E isso nós sinalizamos. Licença. E aí vocês pediram interdição do Barão de Lucena, a princípio, né, que é a maior unidade pediátrica do nosso estado. Foi interditado por conta da falta de insumos, voltou lá, continuava da mesma forma, vocês entraram na justiça contra o governo do estado. E aí, presidente? Isso. A interdição, ela se deu para que a gente pudesse garantir justamente aquelas áreas que não podem ficar sem funcionar, que é a urgência e emergência, as UTIs e aquelas cirurgias inadiáveis. Feita essa interdição, foi dado um prazo, infelizmente, feito nova fiscalização após esse prazo, se viu que havia ainda um desabastecimento e de coisas que eu posso dizer corriqueiras, como é o evento de um soro, de uma sonda de aspiração para essas crianças menores. São suporte ventilatório que precisa disso, né? Então, em não havendo uma resposta efetiva desse reabastecimento para que a gente retirasse a interdição, a gente seguiu para uma ação civil pública, né, ingressando na primeira instância a nível federal, e nós estamos essa semana recorrendo na segunda instância, tendo em vista que o mérito não chegou nem a ser avaliado, uma vez que foi entendido que o Conselho Regional de Medicina não deveria tratar de políticas públicas, o que é também um entendimento lamentável. E aí, Vivi, o CREMEP não parou por aí não, tá? Além do recurso, que vão dar entrada agora essa semana, eles criaram uma força, né? Um grupo de trabalho, até porque tem conselheiros aqui no Conselho que atuam, né, nas UTIs neonatais e pediátricas da rede pública e privada também, ou seja, pessoal gabaritado mesmo para ajudar o governo do estado nessa. E foi isso que eles fizeram, deram várias sugestões acatadas, presidente?
Isso. A última terça-feira, semana passada, nós reunimos os gestores da Secretaria Estadual de Saúde, convidamos todos os diretores médicos dos grandes hospitais que são vinculados à SES e que fazem atendimento em pediatria, para trocar ideias, para fazer uma escuta de como é que estava o cenário, que naquele dia eram 154 crianças em fila de espera. E aí, ao longo dessa reunião, que durou cerca de quase 3 horas, nós saímos com a propositura de um grupo de trabalho para que pudesse dar um apoio técnico, já que esta casa é o braço técnico de uma saúde pública, de uma saúde privada, de todos, né? Então, a gente fez esse grupo de trabalho. Na manhã do dia seguinte, já tivemos uma primeira reunião aqui e nessa reunião fizemos alguma proposta do ponto de vista fortalecer as unidades das UPAs com fisioterapia, porque isso melhora o quadro e diminui a gravidade, fazendo com que chegue menos crianças às emergências terciárias, que são os grandes hospitais. Fizemos a propositura, nesse momento de desabastecimento, que fizesse um pedido, então, aos hospitais particulares, que aqueles que tivessem suprimentos, insumos, medicamentos, material médico hospitalar, pudesse ou fazer um empréstimo para um pagamento quando houvesse a possibilidade, ou que fizesse, então, uma doação, né? Fizemos também a proposta de que se contratualizasse os leitos no setor particular. Sabemos que também este setor está passando por dificuldades do ponto de vista de leitos, mas esse é o que teria a capacidade de abertura de leitos de forma mais rápida do que uma gestão na administração pública. Ou seja, sugestões não faltaram, pelo menos 3 aqui pontuadas. Presidente, vou pedir licença. Vivi está lá nos acompanhando do estúdio e quer fazer uma consideração. Vivi, com você. É porque eu não consigo conceber como cidadã, tanto quanto você que está acompanhando a gente agora, assistindo ao Vem Pernambuco, como é que podem faltar insumos básicos, insumos, material básico na maior unidade pediátrica, que é o Hospital Barão de Lucena, aqui na cidade do Recife. Ju, eu gostaria que você perguntasse, por favor, à representante do CREMEP agora, qual foi a justificativa do governo do estado para essa falta de insumos básicos na maior unidade pediátrica, que deveria servir de exemplo. Agora, Vivi, agora. Vivi pergunta de lá sobre a questão do Barão de Lucena, né? Essa falta de insumos, faltando o soro, minha gente, imagina só. O que é que o governo do estado falou, né, sobre essa falta de insumos, que ainda ocorre? Já havia um desabastecimento, essa é a resposta que nos foi apresentada, anterior à gestão assumir o governo do estado. No entanto, nós estamos há 1 ano e 5 meses, né? E aí é alegado que foi feita uma centralização das compras para esses abastecimentos, e o hospital hoje do estado que tem o maior desabastecimento é o Hospital Barão de Lucena, porque não havia um estoque. Lamentavelmente, entendemos que dentro dos poucos recursos de uma administração pública é preciso ter uma gestão com eficiência, e não somos contrários a qualquer caminho que o governo decida traçar com relação à aquisição desses medicamentos. Agora, o que não pode é centralizar e não abastecer. Então, para esse período, enquanto se vem essa grande compra que vai trazer uma economia ao governo, era preciso que tivesse um abastecimento, nem que fosse em força-tarefa de vários hospitais públicos que tenham, que distribuam de forma que não falte. Conversamos aqui com Cláudia Beatriz, ela que é presidente em exercício do CREMEP e vice-presidente, a quem eu agradeço muito a disponibilidade. Boa tarde, parabéns pelo trabalho. O CREMEP vai seguir atuando, entrando, né, recorrendo essa decisão da Justiça em relação ao Barão de Lucena ainda esta semana, e a gente vai seguir acompanhando. Vivi. Seguiremos totalmente acompanhando.